Shalom, queridos, graça e paz. Você que é um jovem forte, um jovem escolhido por Deus, o Senhor te chamou, te escolheu e você tem sido levantado nesses dias como intercessor pela nossa nação. E eu quero declarar sobre a sua vida, que você continue crendo, continue confiando, espere e veja o livramento do Senhor. Veja que o Senhor vai fazer grandes coisas, o Senhor está no controle de tudo, continue confiando nele, porque o Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer na nossa nação. Amém. Graça e paz, juventude do avivamento. Nós estamos aqui mais um sábado para dar uma palavra do trono para abençoar a sua vida. Nós iniciamos esse ano a Rede Jovem 360 e semana passada nós finalizamos o mês com o tema despertamento espiritual. E eu creio que Deus está despertando essa geração, está despertando o Brasil. E eu creio que nós vamos viver o avivamento nesses últimos dias. Ou seja, nós já estamos vivendo o avivamento nesses últimos dias. Estamos enfrentando uma crise, né, na área da saúde, com esse coronavírus. Mas eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E nós iremos passar por toda essa dificuldade e nós sairemos mais fortes. E nós vamos orar neste momento, agradecer a Deus. Nós vamos iniciar a nossa rede agora orando, falando com Deus. Eu te peço que onde você estiver, na sala, onde você estiver vendo esse vídeo, que você ore, que você feche seus olhos e ore conosco, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos neste momento. Meu Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada dia de estar na tua presença. Nós não somos nada, Senhor, mas a tua graça, a tua misericórdia tem nos alcançado todos os dias. E nós somos frutos dessa graça, dessa misericórdia, e é por isso que nós estamos aqui. Nós somos gratos a tudo que o Senhor tem feito, e eu creio que o Senhor ainda vai fazer muito mais em nossas vidas. Pai, nós oramos agora pela juventude brasileira, pela juventude baiana, pela juventude de Barra do Tijuca, Camaçari e regiões. Pedimos ao Senhor que o Senhor guarde os jovens, que o Senhor fortaleça os jovens, que não haja confusão na mente dos jovens. Meu Deus, que cada jovem aproveite esse momento que nós estamos passando para se aproximar de Ti, para buscar a Tua presença, ó Deus, para que, ó Deus, eles saiam, ó Deus, dessa situação fortalecidos no Senhor. Meu Deus, toma cada um nas tuas mãos, fortalece os teus filhos, que nesse tempo de crise, a tua graça, a tua misericórdia os alcance. E que os jovens, ó Deus, não se desviem dos teus caminhos. Que os jovens, ó Deus, aproveitem a oportunidade de estar em casa, ó Deus, para refletir nas promessas do Senhor, ó Deus, no chamado que o Senhor tem para cada um. Nós te agradecemos, ó Deus, pela nossa liderança, pelos nossos bispos, ó Deus, pela nossa apóstola, meu Deus. Oramos agora, Deus, pela nossa igreja, pelas igrejas do Brasil, pelas igrejas do mundo, que tem se levantado, ó Deus, para clamar, para orar, para que o Senhor mude o quadro e a situação que nós estamos vivendo. Pai, toma os teus filhos nas tuas mãos, os pastores, os bispos, os líderes, meu Deus, de ministérios, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os sustente, em nome de Jesus. Amém? Dê um aplauso ao Senhor onde você está aí. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E diga eu sou um jovem. Eu sou um jovem espiritual. espiritual. Diga mais uma vez, eu sou um jovem Eu sou um jovem espiritual. espiritual. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar alguns textos da palavra de Deus com você. E nós vamos falar sobre a visão espiritual. A importância do jovem ele ter uma visão espiritual das coisas. E nós vamos ler alguns textos aqui da palavra para que nós possamos refletir nessa noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler, abra aí no capítulo 16. Capítulo 16.
E nós vamos ler 4 versículos desse capítulo. Amém? Vamos ler. Aproximando-se os fariseus e os saduceus para tentar, pediram-lhe que eles mostrassem um sinal do céu. Jesus, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, pois o céu está em um vermelho escuro. Hipócritas, sabeis interpretar os sinais do céu, e não conheceis o sinal do tempo? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então, queridos, nós somos inteligentes, amém? Você é inteligente, nós somos uma geração inteligente, e nós, com essa inteligência humana, conseguimos discernir os sinais dos tempos, conseguimos discernir algumas coisas, visualizar algumas coisas que são dessa terra. Mas nos perdemos em algumas coisas espirituais, e muitas coisas que Deus quer nos mostrar, e que Deus está nos mostrando nesse tempo. E eu quero dizer para vocês que Deus ele vai abrir a sua visão espiritual. Nós estamos vivendo uma situação difícil no mundo, e nós precisamos entender que isso é uma questão espiritual. Nós estamos passando por uma guerra, e uma guerra espiritual. E guerra espiritual nós só vencemos no âmbito espiritual. Por isso que nós, jovens, precisamos pedir a Deus para que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos entender o momento. Esse momento não é um momento de criticar, não é um momento de buscar culpados para isso ou para aquilo. Esse é o momento de nós, como juventude, nos levantarmos para orarmos, para profetizar sobre a nossa nação. Porque eu creio que Deus vai mudar a história da nossa nação, vai mudar a história do nosso estado, da nossa cidade, do nosso município. E vai mudar a história das nações da terra. Mas nós precisamos nos levantar com os nossos olhos espirituais abertos e orarmos. Por mais que precisamos tomar algumas medidas, algumas cautelas, para que nós venhamos viver e ter uma vida saudável, com saúde. Mas nós entendemos que o momento que nós estamos vivendo é um momento espiritual. O inimigo tem atacado as nações, o inimigo tem atacado as pessoas com esse vírus, com essa doença. E a igreja, ela foi extremamente prejudicada. Eu digo a igreja não, o templo. Porque a igreja, ela continuou viva e ela continuará viva no coração e na casa de cada pessoa. Então, queridos, é o tempo de nos levantarmos como jovens do avivamento, jovens fortes, e orarmos pela nossa nação, profetizarmos sobre nossa nação. Não é o momento de criticarmos A ou B, não é o momento de buscarmos culpados, não é o momento de discutirmos isso ou discutirmos aquilo. É o momento de orarmos, é o momento de abrir a nossa visão espiritual e entender que o momento que nós estamos passando é um momento espiritual. Amém? Então nós vamos ler mais outro texto da palavra de Deus. Os fariseus aqui estavam pedindo um sinal a Jesus. Não, vocês conhecem tudo, vocês conhecem de tudo, vocês sabem tudo e não conseguem discernir os sinais do tempo. Não conseguem ter um olhar, uma visão espiritual das coisas. Então o jovem ele precisa abrir a sua visão espiritual para as coisas. Você precisa abrir a sua visão espiritual para as coisas que estão acontecendo no momento, ao seu redor, ao seu redor. Pare de olhar as coisas com uma visão natural, com uma visão carnal. Olhe as coisas com uma visão espiritual, porque Deus ele quer te mostrar muitas coisas. Nós vamos ler mais alguns textos aqui da palavra de Deus. Nós vamos ler Joel, profeta Joel, capítulo 2, e o versículo 28.
profeta Joel capítulo 2, versículo 28 diz: acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos, ou seja, os vossos jovens, terão visões. Qual a promessa de Deus para a juventude? Os jovens terão visões. Marques, que visões são essas? Não é visão, não é qualquer visão. Não é você sair por a rua aí tendo visões, como muitos têm. Ah, eu tive uma visão disso, eu tive uma visão daquilo. Não é isso. Essa visão aqui está falando de você ter o seu olhar, de você ter uma visão espiritual para as coisas. A palavra está dizendo aqui que nos últimos dias os jovens teriam visões, os jovens iam enxergar além, os jovens iam ver algo e coisas que ninguém com os olhos naturais conseguem ver. E eu quero declarar na sua vida, nessa hora, que Deus vai abrir a sua visão de uma maneira extraordinária e você vai ver o que ninguém consegue ver. É no tempo de crise, é nesses momentos que Deus, Ele levanta jovens com a visão ampliada, com a visão aberta para as coisas, com a visão espiritual aberta para as coisas. E eu creio que Deus Ele está abrindo a sua visão para que você enxergue as coisas como elas são no mundo espiritual. Para que você enxergue as coisas não como você quer enxergar. Não como a mídia diz que você tem que enxergar. Não como as pessoas dizem que você tem que enxergar. Mas Deus está abrindo a sua visão para você enxergar aquilo que Ele está te mostrando. Aquilo que é a sua vontade para a sua vida. Pare de enxergar aquilo que você quer ver. Pare de enxergar as coisas do jeito que você gostaria que as coisas fossem do seu jeito. E passe a olhar as coisas de uma maneira espiritual. Deus, Ele vai abrir a sua visão nesse tempo. Deus está abrindo a visão da juventude. A visão da juventude será ampliada. Você vai enxergar coisas que ninguém nunca conseguiu enxergar. Deus vai lhe dar estratégia nesse tempo de crise. Deus vai fazer com que você enxergue coisas que você nunca enxergou. Porque essa é a palavra de Deus, essa é a promessa de Deus. E aos jovens, os jovens terão visões, os jovens enxergarão melhor, os jovens verão as coisas melhor, os jovens enxergarão algo que ninguém nunca enxergou. Essa é a promessa de Deus para essa juventude. Não é para você sair vendo qualquer coisa, não é para você ficar achando que isso ou aquilo é do seu jeito, não. É a visão de Deus para cada situação. E eu te pergunto, qual é a visão de Deus para essa situação? Qual é a vontade de Deus para esse momento que nós estamos vivendo? Para a sua vida, para nossas vidas, para a humanidade. É um momento de refletirmos, é um momento de abrirmos a nossa visão, deixar de ouvir o que a televisão fala, deixar de ouvir o que está na internet, o que está no Facebook, o que está no Instagram, e ouvir a voz de Deus. Porque Deus está falando à igreja, Deus está falando à juventude. Amém? Nós vamos ler mais um texto da palavra de Deus aqui, que está em 2 Reis. Eu gostaria que você abrisse esse texto da palavra de Deus. É tremendo esse texto, é impactante esse texto aqui, que está em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que é uma palavra poderosa para nossas vidas, para a juventude. Vou pedir a Gabriela para a Gabriela ler para você. Texto a partir do versículo 8 até o versículo 17. Vamos ler a palavra de Deus. Ora, o título é Eliseu e os Sírios. Ora, o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Depois de se reunir com seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. O homem de Deus, porém, mandou dizer ao rei de Israel: não passes por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que o havia avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. E esse incidente perturbou o coração do rei da Síria, que
que chamou seus oficiais e lhes disse: Não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: Ninguém de nós, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel até as palavras que tu falas no teu quarto. Disse o rei: Ide e vê de onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. Deram-lhe aviso, dizendo: Está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: Ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: Não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu: Ó Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Glória a Deus, aleluia. Tremenda essa palavra. Os sírios e outras nações da terra, frequentemente, eles guerreavam contra Israel. E em um desses momentos aqui, os sírios, eles passam por uma situação um pouco complicada. Deus falava a Eliseu os planos que os sírios tinham e Eliseu avisava o povo de Israel. E aí o rei da Síria: não, tem alguém em nosso meio que está entregando, que está delatando nossos planos. Quando na verdade era Deus que falava ao profeta. E eles aí foram de encontro ao povo de Israel, né, para guerrear contra o povo de Israel. E acontece esse episódio aqui tremendo, onde o moço do profeta, quando ele enxerga o povo sírio, né, os soldados, os guerreiros lá da Síria, ele fica assustado com a situação. O que é que nós estamos passando hoje? Nós estamos enfrentando uma guerra, Marcos? Estamos enfrentando uma guerra, sim. Nós estamos enfrentando uma guerra espiritual. Estamos enfrentando uma guerra espiritual. Entenda isso, nós estamos enfrentando uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual tem nos atingido, tem atingido as pessoas, atingido a igreja, atingido os trabalhadores. E uma série de coisas, né, situações que as pessoas estão passando por conta dessa guerra espiritual que nós estamos passando. Entenda isso, nós estamos enfrentando uma guerra. E nessa guerra, nós temos notado que muitas pessoas estão atemorizadas. Jovens com medo, jovens em suas casas, com medo de sair, com medo de morrer por causa desse vírus. E esse moço, quando ele viu aquela situação, ele também ficou com medo. Só que os olhos espirituais dele não estavam abertos. Ele estava enxergando algo natural. É isso que eu quero que você entenda. O que nós estamos passando não é algo natural, é algo espiritual. Eu peço a Deus que abra o seu entendimento agora, que abra os seus olhos espirituais para que você veja o que está acontecendo, principalmente na nossa nação. Eu quero que você abra os seus olhos espirituais e entenda isso. E comece a enxergar. Esse moço, ele não tinha a visão espiritual aberta. Ele não enxergava as coisas espirituais, ele não estava vendo o mundo espiritual. E precisou o profeta orar a Deus para que Deus abrisse os olhos espirituais daquele moço para que ele enxergasse os anjos, o exército de Deus. Eu quero dizer que nós temos um exército ao nosso lado. O exército de Deus está ao seu lado, ao lado do seu povo, ao lado do Brasil, ao lado da igreja. E eu peço a Deus neste momento para que abra os seus olhos, para que você enxergue, para que você seja agora tomado de coragem. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Meu irmão, pare. Pare. Não seja medroso, seja corajoso, não seja covarde. O vírus está aí, a situação está aí, está. E vamos enfrentá-lo com as armas que nós temos. E quais são essas armas?
a nossa oração é uma arma poderosa que vai destruir esse vírus, que vai destronar esse vírus, mas nós precisamos nos levantar com os olhos espirituais abertos e entender que essa guerra é uma guerra espiritual. Marques, eu tenho que ficar em minha casa? Se você tem condições de ficar em casa esses dias e não fazer nada, fique. Ah, Marques, eu preciso trabalhar. Glória a Deus que você precisa trabalhar e que você tenha onde trabalhar. Cuide da sua saúde, tenha todos os cuidados de higiene com a sua alimentação. Mas, queridos, nós precisamos deixar o medo. Você precisa deixar o medo. Você precisa receber da parte de Deus o espírito de coragem e abrir os seus olhos espirituais para que você veja as coisas com um olhar espiritual. Esse moço, quando o profeta ora pela vida dele, quando o profeta ora para que Deus abra os olhos desse moço, quando ele abre os olhos espirituais, ele começa a enxergar o exército de Deus, cavalos de fogo, anjos, naquele lugar, algo que ele não estava conseguindo ver. E eu quero te dizer para você, querido, que Deus vai abrir os seus olhos. Nós vamos orar neste momento. Essa é a palavra que eu deixo para essa juventude nesse sábado. Reflita nessa palavra. Leia esses textos. Ore a Deus para que Deus abra a sua visão espiritual. Se a sua visão está turva, se nesse momento turbulento você ainda não conseguiu enxergar nada, eu quero declarar na sua vida que a partir de hoje Deus vai abrir os seus olhos e você vai começar a enxergar. Enxergar com os olhos de Deus, com a ótica de Deus, as coisas. Essa é a palavra que eu deixo para você. Para que você medite nesses dias. Para que você busque nesses dias abrir os seus olhos. Entenda e saiba que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós somos mais fortes. E nós vamos vencer, porque Deus está conosco. Amém? Vamos orar neste momento, agradecer a Deus por essa palavra, por essa revelação. E agradecer a Deus pelos cuidados que Ele tem tido conosco. Pelos cuidados que Ele tem tido com a igreja. Eu vou repetir, a igreja não fechou. A igreja não está fechada. A igreja continua atuante e viva para a glória do nome do Senhor. Amém? Vou pedir para a Gabi orar aqui pela sua vida. E ela vai orar para que Deus abra neste momento os seus olhos. Para que você comece a enxergar as coisas do jeito que Deus quer que você enxergue. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Louvamos e exaltamos o teu nome. Porque a tua palavra, Senhor, é fiel, é verdadeira. A tua palavra é viva, meu Deus, é eficaz. E nós te agradecemos por essa revelação, meu Deus, da tua palavra. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, ó Deus, com a tua igreja, com o teu povo. Nós te agradecemos porque tu és um Deus que a cada dia não nos abandona, não nos deixa só, permanece conosco, ó Deus. Tu és um Deus, ó Deus, de batalha, de guerra, o nosso general, aquele que vai à nossa frente. E em muitos momentos na tua palavra nós vemos que o Senhor era aquele que guerreava pelo teu povo. E nesses dias nós vemos que o Senhor também guerreia por nós, meu Deus. Abre a nossa visão, eu declaro, meu Deus, sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Visão aberta, meu Pai, que o Senhor possa trazer espírito de revelação, espírito de entendimento, espírito de conhecimento, de discernimento, meu Deus, e que a visão seja aberta, que a tua palavra é liberada para os jovens, meu Deus, de que os jovens teriam visões, que essa palavra se cumpra, meu Amém. Deus, abre a visão espiritual, que cada jovem possa enxergar além, ó Deus, da ótica natural, e que passe a ver o reino do Espírito, possa ver, ó Deus, que ao nosso lado existem cavalos, carros de guerra, anjos, ó Deus, guerreiros, guerreando, batalhando do nosso lado. E nós, ó Deus, não existe nenhuma chance de nós perdermos essa batalha, porque o Senhor é a nossa vitória, ó Deus, Amém. e nós cremos e continuamos confiando em Ti, Amém. para a Tua honra e para a Tua glória. Somente o Teu nome será exaltado, será glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.
próximo sábado estaremos ao vivo lá na igreja e em nome de Jesus, em um tempo breve, nós estaremos juntos, o corpo de Cristo, e vamos poder nos abraçar, vamos poder nos alegrar juntos para a glória do nome do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz. Beijo no coração.